Mateus capítulo 22, versículo 41 e 42. Quero só reforçar antes, irmãos, a questão do ativar células, né? Não é aquela conferência que a gente costuma fazer todo ano, no final, em agosto, né? É um seminário, ativar células. A gente vai estar aprendendo mais sobre células e a gente vai estar conhecendo melhor a estrutura que a igreja crê sobre esse tema que é tão importante, tá? Então a gente queria convidar a igreja para estar aqui quinta-feira, 19h30, não vai ter reunião de célula, então as células se reúnem aqui na igreja. Não é para a liderança, é para toda a igreja, tá bom? Mateus 22, versículo 41 e 42, diz assim: E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: de Davi. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar novamente. Pedir ao Senhor para abençoar essa palavra. Deus, nós queremos te louvar, porque tu és o Senhor. Nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Exaltamos, Senhor, o teu nome, porque só tu és digno de tudo, como cantamos aqui nessa noite. Que o nosso coração, Senhor, seja inflamado pela tua palavra nesta hora. Que algo novo, Senhor, possa continuar no meio de nós. Eu sei que o Espírito do Senhor já está aqui, movendo nos corações. Ó Deus, e é com a palavra do Senhor que vamos estar refletindo sobre ela. Algo novo, Deus, também seja gerado na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, Deus, para que o teu nome seja glorificado sempre na nossa vida. Nós oramos a ti, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus perguntou para os fariseus: que pensais vós do Cristo? Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Queridos, a questão da identidade de Jesus tem sido um tema polêmico no mundo de hoje, no mundo atual, no mundo moderno. Quem é Jesus? É um profeta? É um sacerdote? É um rei? É um homem comum como qualquer outro? Qual a diferença de Jesus, entre Jesus, Maomé, Buda e os demais líderes religiosos? Não são todos a mesma coisa, o mesmo líder, né? Não são todos que fundaram as suas religiões. Qual a diferença de Jesus para esses outros homens, outros líderes religiosos? Quem é Jesus? E é interessante a gente refletir sobre isso, logo agora que, nessa semana, um novo Papa foi eleito, lá no Vaticano, e segundo a teologia católica, o Papa, ele senta na cadeira de Pedro, e que sentou na cadeira de Jesus, né? Então o Papa senta na cadeira de Cristo, na ex-cátedra. E quando o Papa está sentado na cadeira de Pedro, na ex-cátedra, ou na cadeira papal, ele tem a mesma autoridade de Jesus. E então hoje há uma miscelânea de ideias sobre Jesus. Mas o que é que a Bíblia diz sobre Jesus e o que é que a história diz sobre Jesus? Então me permita, eu vou ler um pouco mais do que de costume nessa palavra que eu quero ministrar para você. Então, primeiramente, quem é Jesus Cristo? Primeira afirmação que eu quero fazer sobre Jesus é que Jesus Cristo é o centro da história. Seu nascimento marca a divisão do antes de Cristo e depois de Cristo. E seus ensinamentos influenciaram profundamente a cultura, a moral, o direito e a filosofia ocidental. Então, o poder de Jesus foi e é tão grande na sociedade, no mundo atual, que ele dividiu as eras entre antes dele e depois dele. A Bíblia também diz que Jesus é o Pai da eternidade, é o Criador, é o sustentador do universo e é o Redentor. Eu vou ler os versículos aqui rapidamente, não sei se vai dar para colocar na tela, mas vai colocando aquilo que pode. Isaías 9:6, Jesus é chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em João 1:3 está escrito que
todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Hebreus 1:3 afirma que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tito 2,14 diz que Jesus se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Então, Ele é o Pai da eternidade, é o Criador, é o sustentador do universo, e Ele é o Redentor. Jesus também é o Verbo que se fez carne, ou Deus que se fez homem. João 1,14, João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Ele é o Deus que se fez homem, porque João capítulo 1, verso 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia também diz que Jesus é o Santo que se fez pecado, ou seja, é o Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 que por causa de nós assumiu o nosso pecado na cruz. O Santo se fez pecado por nós. Essa é a verdade central do cristianismo, da cruz e do sacrifício de Cristo. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Também Jesus é o rico que se fez pobre. 2 Coríntios 8:9 diz assim: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Glória a Deus. Esse versículo expressa a renúncia de Jesus à sua glória celestial, para assumir a condição humana, com todas as suas limitações e sofrimentos, e nos fazer ricos em Cristo. Glória a Deus. A Bíblia também diz que Jesus é o alfa e o ômega. Apocalipse 22:13, Jesus mesmo diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, ele representa o início e o fim da história. O Deus soberano sobre o tempo, sobre a criação e sobre a eternidade. Glória a Deus. A Bíblia também diz que Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que venceu e triunfou sobre o diabo. Apocalipse 19:16, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso quer dizer que não há autoridade acima da autoridade de Jesus. Todos os reis, presidentes e governadores se prostrarão diante dele. Glória a Deus. A Bíblia também diz que diante dele se dobra todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10 e 11 diz assim, que para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora a pergunta é, e para você, quem é Jesus? O que você pensa de Cristo? Porque a pergunta do texto original foi essa: que pensais vós de Cristo? E a resposta a essa pergunta é extremamente importante. O que é que você pensa sobre Jesus? Em todos os séculos, esta tem sido uma questão de fundamental importância, porque a resposta a essa pergunta envolve a nossa eternidade. Não é o que você pensa da igreja, não é o que você pensa do catolicismo, nem do espiritismo, nem do cristianismo, nem do protestantismo. Não é o que você pensa desta ou daquela igreja, mas o que você pensa sobre Jesus. O que você pensa sobre Cristo. Isso vai determinar o meu e o seu futuro eterno. Em segundo lugar, qual é o propósito da sua vinda? Para que Jesus veio? A Bíblia diz quem é Jesus, e agora, por que é que ele veio? Por que é que ele teve que se encarnar? Porque ele teve que assumir a condição humana. Ele deixou o céu, o trono da glória, a companhia dos anjos, dos querubins e dos serafins, e se fez homem. Ele se esvaziou, se humilhou, tornou-se um bebê pobre carpinteiro, lá em Nazaré. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. A Bíblia diz que foi homem de dores e sabe o que é padecer. Ele veio para morrer, e ele carregou no seu corpo o meu e o seu pecado. Na verdade, essa foi a grande missão de Jesus. Jesus não veio para curar, embora
efetuou muitas curas. Não veio para ensinar, embora o seu ministério ele ensinou muito. Mas ele veio para morrer. Esse foi o objetivo da vinda de Jesus, porque ele carregou na cruz o nosso pecado. Ele foi perseguido, traído, negado, acusado, preso, espancado, cuspido, escarnecido, pregado na cruz. Ele sofreu o desamparo de Deus e a crueldade do homem. Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. E na cruz ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele bebeu o cálice da ira de Deus sobre o pecado que estava sobre Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados e veio para buscar o perdido, reconciliar-nos com Deus e justificar-nos diante do trono santo de Deus. Ele veio para nos salvar. Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Essa foi a missão de Jesus. Isso foi para que ele veio, para resgatar, para tirar-nos do poder do pecado, que gera a morte, e nos dar uma outra vida, e nos apresentar como justos diante de Deus. E Jesus olha para nós, justificados, e não vê pecadores perdidos, mas vê pecadores salvos pela graça de Jesus, absolvidos por causa do preço pago na cruz. Então, quando Jesus se encontrou com Zaqueu e Jesus entrou na casa de Zaqueu, converteu a vida de Zaqueu, e ele disse: eu vou dar os meus bens aos pobres, e vou restituir metade dos meus bens aos pobres, e vou restituir a quem eu roubei 4 vezes mais. E aí Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, se você está perdido, Jesus veio para resgatar, ele veio para buscar. Glória a Deus. Essa foi a missão de Jesus. Esse foi o propósito da sua vinda. Agora vejamos pelo menos 3 testemunhos sobre Jesus: o testemunho da terra, o testemunho do inferno e o testemunho do céu. Quais são os testemunhos que essas 3 dimensões, na terra, no inferno e no céu, dão sobre Jesus? Primeiramente, vejamos o testemunho da terra. O que é que os inimigos pensam de Jesus? Primeiramente, o que é que os inimigos de Jesus achavam dele? Primeiro, os fariseus. Lucas 15:2. Os fariseus diziam que Jesus recebe pecadores e comia com eles. E essa foi a ofensa dos fariseus, para que as pessoas não se achegassem a Jesus, porque ele comia com os fariseus, aliás, com os pecadores. Ele acolhia os pecadores. E de fato Jesus foi amigo dos pecadores. Ele conversava com os publicanos, com os rejeitados, com os pecadores, as prostitutas. Jesus não era como os líderes religiosos da sua época, que evitava esse tipo de pessoa, mas Jesus comia com eles. Jesus abraçava-os. Jesus pregava o reino de Deus, pois para isso ele veio. Ele acolhia e abraçava os párias, os rejeitados socialmente. Ele tocava os imundos, inclusive tocava os próprios leprosos e os curava. Ele veio para os doentes. Ele mesmo diz: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos, mas sim para os doentes, porque os doentes precisam ser curados. Ele veio buscar o perdido. Ele veio para a gente que se sente arruinada, quebrada e falida. Ele veio para os falidos moralmente, para aqueles que estão no fundo do poço. Por isso que Jesus é a nossa esperança. Ele não é a esperança dos justos, dos santos, dos religiosos, dos que não precisam de salvação. Jesus é a esperança dos perdidos, dos pecadores, daqueles que caem em pecado, daqueles que se entristecem, daqueles que clamam pelo seu nome, daqueles que não são acolhidos pela religião. Jesus veio para eles. Glória a Deus. Quem é aqui essa pessoa que Jesus veio salvar? Glória a Deus. Se você se considera bom demais, Jesus não veio para você. Mas se você considera-se pecador, Jesus veio te buscar. Ele é a esperança dos perdidos. Os fariseus também diziam de Jesus, Mateus 27:42, ele salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar. Mateus 27:42.
Quando Jesus morria na cruz, os fariseus e os religiosos cercaram a cruz, olharam para Jesus e disseram essa frase: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Desça da cruz se for filho de Deus. Se Jesus descesse da cruz, todos nós desceríamos ao inferno. Se Jesus descesse da cruz, jamais poderíamos subir ao céu. Ele não poupou a sua própria vida para que fôssemos salvos. E algo aqui interessante é que Jesus podia descer da cruz. Jesus tinha o poder de descer da cruz. Ele disse para Pilatos: você não sabe que eu poderia chamar uma legião de anjos e eles viriam me libertar aqui dessa cruz? Mas o mais incrível em Jesus é que mesmo tendo o poder de descer da cruz, ele não fez isso. Ele se deixou morrer. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Glória a Deus. O que é que pensava Caifás de Jesus? Caifás era sumo sacerdote na época de Jesus. Caifás disse assim: ele blasfema porque se diz filho de Deus e vai voltar nas nuvens. Quando Jesus entrou lá no sinédrio para ser julgado pelos fariseus, pelos sumos sacerdotes, ele disse de Jesus que Jesus blasfemava porque se dizia a si mesmo filho de Deus e queria voltar. Mas na verdade Jesus não blasfemou, ele de fato era filho de Deus. E de fato iria voltar dos céus. E ele disse: como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele é o Deus eterno que se fez carne. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. O testemunho de Cristo a respeito de si mesmo não é falso. Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sim, ele vai voltar com grande poder e glória. As nuvens do céu serão a sua carruagem. E em algum momento daqui para frente, alguns anos, ou alguns meses, ou alguns dias, ou alguns minutos, veremos Jesus vindo do céu para buscar a sua igreja, para levar aqueles que foram salvos para o seu reino, onde viverão e viveremos eternamente. Glória a Deus. O mesmo Jesus que entrou em Jerusalém humilde, cavalgando o jumento, voltará entre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Que Pilatos disse de Jesus, quando Jesus foi levado à sua presença, ele olhou para Jesus e disse: eu não vejo crime algum nesse homem. Mesmo as multidões dizendo: crucifica-o, crucifica-o. A mulher de Pilatos chegou diante dele e disse: não te envolvas com esse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. E a gente queria saber o que é que a mulher de Pilatos sonhou. Mas pediu para que Pilatos não se envolvesse com o justo. Judas Iscariotes, mesmo traindo Jesus, devolveu as moedas e disse: pequei traindo sangue inocente. Então veja que os inimigos de Jesus reconhecem quem ele é. O centurião, o soldado, líder de 100, que estava na cruz com Jesus, quando Jesus morreu, ele disse: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Glória a Deus. Os inimigos de Jesus reconheceram quem Jesus era, o Filho de Deus. O problema do centurião foi que ele disse: Jesus era o Filho de Deus. Ele não disse: ele é o Filho de Deus. Ele era, e ele é, e ele continua sendo pela eternidade. John Lennon, a banda, os Beatles, muito famoso na Inglaterra e no mundo todo, disse, certa feita, que eles eram mais famosos do que Jesus Cristo, e que o cristianismo passaria. Os Beatles se separaram, John Lennon morreu, mas Jesus continua firme, continua reinando, continua no trono. Um dia todos os inimigos de Cristo vão reconhecer que Ele é Senhor. Um dia Hitler dobrará os joelhos diante de Jesus Cristo, o Nazareno, e reconhecerá que Ele é o Senhor. Da mesma forma, Marx, Lenin, Stalin, Mao Tse, Fidel Castro, Lula, todos os presidentes, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, irão reconhecer que Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele permanece santo, Ele permanece reinando,
Ele é Deus e sempre foi, desde a eternidade. Ele sempre foi Deus e sempre reinou sobre a terra e sobre o universo. Os inimigos reconhecem quem Jesus é. Mas agora o que os amigos de Jesus pensavam dele? João Batista, o precursor, dizia assim: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ia passando e ele apontou para Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus. Disse também: ele é Filho de Deus. Disse mais: ele é o que batiza com o Espírito Santo. Pedro, seu apóstolo, disse de Jesus, Mateus 16:16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro ainda, João 6,68, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Atos 2,36, Pedro diz: o Jesus que foi crucificado, Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Glória a Deus. Atos 4,12, Pedro também diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Os amigos de Jesus, os amigos que conviveram com Jesus, que andaram com Jesus, que dormiram com Jesus, que comeram com Jesus, testificam dele. João, o apóstolo, que era o apóstolo, dizem os historiadores, e a Bíblia mesmo diz que era o apóstolo mais íntimo de Jesus, disse assim: ele é o verbo que se fez carne, ele é o alfa e o ômega, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Tomé, o apóstolo, João 20:21, disse: eu me prostrei, adorei e disse: Senhor meu e Deus meu. Porque Tomé duvidou da sua ressurreição. Paulo, o grande apóstolo, Filipenses 1:21, ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gálatas 2:20, Paulo diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Romanos 11:33, Paulo diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Filipenses 2:9 e 10, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Os apóstolos, os amigos de Jesus, testemunharam daquilo que viram. E João, na sua primeira carta, o apóstolo João ele escreveu 3 cartas, e na primeira carta, capítulo 1, verso 1 de João, ele diz assim: o que era desde o início. Coloca para nós na tela, por favor. 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o início, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos ouvido e testificamos a respeito da palavra da vida. Não foi alguma coisa que disseram para João sobre Jesus, mas foi o que João viu sobre Jesus. Ele é o princípio, aliás, ele é a palavra da vida. Nas nossas mãos tocaram, os nossos olhos viram. Verso 2. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele é a palavra, ele é a vida eterna. Jesus não tem a vida eterna, ele é a vida eterna. Portanto, a gente só pode provar da vida eterna quando a gente prova de Jesus. Esse é o testemunho dos amigos de Jesus, testemunho da terra. Agora o testemunho do inferno. O inferno testemunha sobre Jesus. Vejamos, os demônios, primeiramente. Os demônios apareciam gritando: Jesus, Filho do Altíssimo, viestes a atormentar-nos antes do tempo. Os demônios sabiam quem ele era. É incrível como eles se dirigem a Jesus, porque eles achavam que o dia do juízo tinha chegado. Para os demônios, Jesus é o Filho de Deus, o Santo. Jesus é o atormentador dos demônios. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, verso 8. Ele veio para desfazer, para destruir as obras do diabo. Ele triunfou sobre o diabo e suas potestades na cruz. Ele os despojou e os expôs publicamente ao desprezo. Jesus é aquele que esmagou a cabeça da serpente, glória a Deus. Havia uma promessa lá em Gênesis 3, que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente na cruz, morrendo por nós,
resgatando-nos do pecado, vencendo a morte, vencendo Satanás, os demônios. Jesus esmaga a cabeça de Satanás embaixo do seu pé e coloca também Satanás embaixo do nosso pé, porque somos filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é aquele diante de quem todo joelho vai se dobrar no céu, na terra e no inferno. Esse foi o testemunho dos demônios. Mas os perdidos e condenados que rejeitaram a Cristo, o que irão fazer? Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Hebreus diz assim, que a salvação está perto de nós, e nós precisamos abraçar a salvação. Os perdidos vão clamar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aqueles que ouviram de Jesus a vida toda, aqueles que foram para a igreja, aqueles que às vezes até leram a Bíblia, mas nunca entregaram a sua vida para Jesus Cristo, nunca pediram, nunca permitiram, nunca se dobraram diante dele, aceitando, recebendo como seu Salvador pessoal. Vão clamar: Senhor, refresca a minha língua, porque estou atormentado nessas chamas, como Lázaro fez, como o rico fez, da parábola, da história do rico e Lázaro. Vão reconhecer tarde demais que Jesus é o único Salvador. Vão procurar fugir da presença da ira e da ira do Cordeiro. Vão desejar a morte, mas a Bíblia diz que a morte não porá fim ao sofrimento deles. Serão banidos da sua presença para sempre. Os perdidos irão clamar, e antes que esse dia chegue, nós todos precisamos clamar, reconhecer quem Jesus é. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia diz que o dia se aproxima, que o tempo está acabando, porque vai haver e vai chegar um dia em que o tempo da graça irá acabar, em que o período da igreja vai cessar nessa terra, em que o juízo de Deus vai abalar o mundo, e as pessoas que não se prepararam, que não confessaram Jesus, que não aceitaram, irão perecer no inferno para sempre longe de Deus, é o que a Bíblia diz. Então, antes que isso aconteça, você precisa definir o que é que você pensa sobre Jesus. Não é sobre a igreja, repito, mas sobre Jesus. Agora vejamos ainda, em último lugar, o testemunho do céu. O que é que o céu pensa sobre Jesus? Porque os homens e o inferno e os inimigos, os amigos de Jesus, dão o seu testemunho. E o que é que o céu diz de Jesus primeiro? O que é que o Pai diz sobre Jesus? Deus diz assim: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Glória a Deus. Esse foi o testemunho do Pai, lá no Monte Santo, onde ocorreu a transfiguração, no batismo. Esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. O Deus ainda diz assim: ele é meu Filho amado, a ele ouvi. Ouça Jesus. Deus está dizendo para nós hoje: ouça meu filho, ouça Jesus, porque ele é a verdade. Deus o exaltou sobremaneira. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o Senhor do universo, o juiz dos vivos e dos mortos. O Espírito Santo pensa sobre Jesus: eu vim para o mundo para ser outro consolador. Eu vos farei lembrar tudo o que ele vos disse. Veja que a Bíblia é toda sobre Jesus. A igreja é toda sobre Jesus. E eu achei muito interessante a palavra do pastor Fernando, quando falou, não sei se foi aqui no púlpito, numa pregação, mas ele disse que um certo senhor, né, ele perguntou, aqui aí na igreja, ele estava vindo para a igreja, para conhecer a igreja, ele perguntou qual a diferença da igreja evangélica para outras igrejas, para o Espiritismo, por exemplo. Lá também fala sobre Jesus. E ele falou, o pastor falou assim, o pastor Fernando falou: aqui na igreja, nós só falamos de Jesus. Eu achei incrível essa resposta, né? Nós não falamos também de Jesus, nós falamos somente de Jesus, porque Jesus é o centro da história, é o centro da fé, é o centro da igreja. Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, ele continua sendo, e ele será até o fim, ele voltará para buscar a igreja. Nós não temos outra mensagem. A gente pode falar de tantas coisas, mas a gente só termina em Jesus, porque ele é o centro de todas as coisas. Ele é juiz de vivos e de mortos. E o Espírito Santo diz: eu vim para dar testemunho sobre ele. Eu vim para glorificá-lo.
Eu vos guiarei a toda a verdade. Jesus é a verdade. Eu vos convencerei do pecado, para que possais crer em Cristo. Então o Pai e o Espírito Santo testemunham sobre o Filho. Porque o Filho é tudo, é o centro de todas as coisas. Qual é o testemunho do próprio Jesus? O que é que Jesus disse dele? Lembrando que Jesus evitou falar de si mesmo. Ele evitou dar testemunho de si mesmo. E durante muito tempo Jesus não falou abertamente quem ele era, porque ele queria que as pessoas percebessem quem ele era pelas suas obras, pelo que ele fez. E por isso que muitas vezes Jesus não se declarava publicamente, mas a Bíblia diz que em muitos lugares Jesus disse quem ele era. João 6, ele disse assim: eu sou o pão da vida. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Eu sou mestre e senhor, lá em João 13. Ele disse: eu sou o verbo que se fez carne. Ele disse assim também: eu e o Pai somos um. E essa palavra foi tão poderosa, tão forte, que os judeus, os fariseus que não criam em Jesus, pegaram em pedras para apedrejá-lo, devido à grandiosidade da revelação. Eu e o Pai somos um. Porque era impossível na mente desse povo que o Deus Jeová e Yahvé Todo-Poderoso se fizesse carne e habitasse conosco. Mas já era a profecia do Velho Testamento que aquele Deus que habitava no céu viria a ser homem por causa de nós. E aí Jesus dá essa revelação fantástica: eu e o Pai somos uma só pessoa. Então, se você for incomodado aí algum dia por um testemunho de Jeová, leia para ele João, se eu não me engano, 6:30, se eu não me engano, 30. O João 6, lá no final, Jesus termina o discurso dizendo: eu e o Pai somos um. O que é que os anjos dizem de Jesus? Eles também dão testemunho. Os anjos dizem: ele é o Salvador, ele é o Cristo, o Senhor que nasceu em Belém. Aos pastores que pastoreavam as suas ovelhas, uma miríade de anjos ao redor deles dizem: hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os anjos também dizem: ele ressuscitou dos mortos. Ele não está aqui no túmulo. Quando Maria Madalena procurava lá no sepulcro, no terceiro dia, no domingo, de manhã cedo, o anjo, e que estava na porta do sepulcro, com a pedra tirada, disse: ele não está aqui mais, ele ressuscitou. E os anjos também dizem: ele voltará do mesmo jeito que ele foi ao céu. Lá em Atos capítulo 1, quando ele revela-se às mulheres, ele diz assim: assim como ele veio, ele voltará. Ou seja, ele ressuscitou em glória e voltará em glória. Apocalipse 5:12 diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. Glória a Deus. E os anjos, os querubins, os serafins diziam isso, cantavam o hino do Cordeiro. Jesus é esse digno de honra, digno de glória, digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força e honra e ações de graças e glória. Queridos, a gente conclui essa palavra breve de hoje à noite, dizendo o seguinte: ou Jesus é o Filho de Deus, ou então ele foi louco, porque dizendo-se santo, porque dizia-se santo sem pecado, afirmou que era Deus. Mas o inferno, a terra e o céu nos provam que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Agora, sendo ele Filho de Deus, o único Salvador, quem pode rejeitá-lo e escapar? Jesus é o único. Eu quero repetir a palavra de Pedro em Atos 4:12: em nenhum outro há salvação. Queridos, não há outro caminho, não há outra chance, não há uma religião, não há um pensamento, não há teoria, nada disso pode nos salvar do pecado, só Jesus. E ele está além da igreja,
ele está além da religião. Jesus está vivo. E Ele deseja que você o reconheça hoje à noite como seu Senhor e Salvador. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Você não pode ficar neutro diante dEle. Quem não é por Ele, é contra Ele. Ele disse isso, que não é por mim, é contra mim. Você gostaria de recebê-lo hoje como seu Senhor e Salvador? Fique em pé um minutinho, em nome de Jesus. Você quer dobrar os seus joelhos hoje e dizer: Jesus, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor, eu Te reconheço como o único Deus da minha vida. Hoje Ele quer ser seu advogado, mas amanhã Ele voltará como juiz para julgar. Hoje Ele oferece descanso para a sua alma. Hoje Ele oferece água da vida. Eu sou a água da vida. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Hoje Ele é o caminho para os seus pés, a verdade para a sua mente. Hoje Ele é o descanso para a sua alma. Hoje Ele quer reconciliar você com Deus. Hoje os braços dEle estão abertos para receber todos nós, independentemente de quem somos, independente do que fizemos, independente da classe social que nós temos, independente do que somos, Jesus quer receber, porque Ele está de braços abertos. Enquanto a porta da graça não fecha, Ele está disposto a nos receber. Eu queria que essa palavra também fosse de advertência para você. Queridos, o tempo está próximo. A vinda de Jesus está muito próxima, e isso é muito sério. E quando nós falamos aqui, às vezes a gente não tem assim a dimensão do quanto isso é importante, do quanto Jesus é importante, do quanto Ele é tudo, e que a nossa vida do dia a dia expresse isso. Se você vive hoje uma vida de pecado, às vezes uma vida de derrota, eu queria que você pudesse hoje tomar posse da vitória que Jesus tem para você, porque Ele é o Senhor da sua vida e da história. E o apelo se estende não só às pessoas que estão aqui, que não receberam Jesus ainda, mas a todos nós, que já recebemos Jesus, mas que precisamos reconciliar com Ele, precisamos dobrar os joelhos diante dEle e reconhecer quem Ele é, porque disso depende a nossa eternidade e a nossa vida. Eu queria fazer um apelo para você, queria reforçar esse apelo. Se você hoje à noite, você nunca fez, tem pessoas que vêm para a igreja, mas nunca, em momento algum, recebeu Jesus como seu Salvador. A gente até chama de amigo do Evangelho. E eu conheço muitas pessoas, conheci muita gente na minha história, que vinha para a igreja todo domingo, mas que nunca tomou a decisão de receber Jesus como seu Salvador, e morreu sem aceitar Jesus. Eu queria estender esse apelo para você. Se você se sente tocado pelo Espírito Santo nessa noite, e que você nunca fez a decisão de receber Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, que você pensa dele? Hoje você tem a chance e a oportunidade de abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu reconheço tudo aquilo que o pastor falou aqui hoje à noite, é verdade. Só Jesus é a minha vida, não há salvação em nenhum outro. Eu preciso de Ti, Jesus, e se render diante dele. E você que está mesmo na igreja, mas vivendo longe de Jesus, volta hoje para os braços dele. A misericórdia dele não tem fim para conosco. Glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor, mas eu queria que você pudesse meditar e refletir sobre essa palavra de hoje à noite, em nome de Jesus, aí no seu coração.